Olá, meus queridos, a paz, tudo bem com vocês? Hoje na EBD nós estudaremos um pouco sobre os caminhos da salvação, que corresponde à lição 4 da nossa revista. E para a gente iniciar um pouquinho essa reflexão, vamos fazer algumas considerações, principalmente relacionadas ao estudo da lição anterior, né? A primeira delas é que para a gente entender esses caminhos da salvação, nós primeiro precisamos entender que o homem ele é pecador. O homem ele preferiu ouvir a voz do tentador ao invés de seguir a ordem de Deus através do seu livre-arbítrio e tornou-se pecador. Esse pecado trouxe consequências a toda a humanidade, alterando todo o seu percurso, das quais nós sofremos as consequências nos dias atuais. Mas mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia e graça, prometeu levantar um Salvador que pudesse abrir caminhos da salvação para os homens. E se nós percebermos toda a trajetória ao lermos o Velho Testamento, iremos notar que Deus fez um esforço divino para poder criar estratégias para abrir portas para que pudesse colocar esses homens diante desse caminho da salvação. Então, o primeiro passo que Deus propiciou foi a escolha de Abraão, que selecionou aquele povo tão especial e através daquele povo levantou o Salvador, Jesus Cristo. Mas como entender esses passos? Como de fato fazer, o que fazer para chegarmos à salvação, para sermos salvos? Então, o que a gente vai refletir hoje é justamente em 3 passos que nós precisamos estar atentos, para a busca desse caminho da salvação. E o primeiro passo é reconhecer que nós somos pecadores. Então, reconhecer essa necessidade espiritual, sentir-se pecador, é uma das primeiras vias para que de fato possamos alcançar a salvação. Então, lá em Romanos 3,23, a palavra de Deus vai dizer que porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, e a própria Bíblia reconhece que todos nós somos pecadores. Nós só vamos ao médico, nós só procuramos um remédio se nós sentimos alguma coisa, se nós sentimos alguma dor. Então, Deus é claro nesse sentido de dizer que nós só somos salvos se nós sentirmos o nosso pecado. Porque é esse pecado que nos separa do amor de Deus. É esse pecado que traz consequências, esses atos exteriores, É esse pecado que corresponde ao mal do estado deste homem. Então, sem sentir-se pecador, nós não podemos ser salvos. E a Bíblia também diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender que esse primeiro passo ele é importante, que é o reconhecimento de sermos pecador. Sem isso, nós não podemos chegar ao processo da salvação. O segundo passo que vai ser colocado é seguir o verdadeiro Salvador. A Bíblia coloca lá em João 14,6, que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém chega ao Pai a não ser por ele. A partir do momento que nós reconhecemos o nosso pecado, nós também reconhecemos que só através de Jesus Cristo é que podemos alcançar a salvação. Então, o homem ele deve buscar o verdadeiro caminho através de Jesus Cristo. Então, primeiro a gente reconhece enquanto pecador e a partir disso nós buscamos o verdadeiro caminho, o caminho que é através de Jesus Cristo, o qual se fez homem, habitou entre nós, vivenciou todas as nossas experiências e nos mostrou que é possível vivermos uma vida de santidade nesse mundo tão cruel. Quando Deus ele traz o seu Filho, para este mundo, ele revela um amor muito grande para conosco. Então, ele prioriza, ele coloca que, de fato, nós precisamos seguir esses mandamentos, seguir a Jesus para podermos ser salvos. E o que é que podemos, além disso, pensar? Que no ponto de reconhecer e seguir a Jesus Cristo, nós estamos
nos arrependendo de fato dos nossos pecados e escolhendo uma vida de santidade. É importante também pontuar que a vinda de Jesus, ele nos revela grandes possibilidades, né? A possibilidade da salvação, e que através do sangue de Jesus Cristo os nossos pecados podem ser perdoados. Então é através do sangue de Jesus que os nossos pecados, que nós somos libertos dos nossos pecados, é através do sangue de Jesus que nós alcançamos a salvação. Então, Cristo, ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou e esperamos ele, né? Até os confins da terra, nós esperamos ele para a nossa eternidade. Então, sem a aceitação de Cristo, sem seguir o Cristo, a nossa vida, a vida do homem, ele não pode ser transformada. Então, o segundo passo para termos, né? Para sermos salvos, é justamente seguir o verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo. O terceiro e último passo que a nossa lição vai colocar é entendermos que não há um outro caminho. Então tem um ditado que diz que todas as religiões levam a Deus, mas isso é uma mentira. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, o Senhor. Então é através do caminho, é através do reconhecimento da pessoa de Jesus, dos seus atributos, que nós podemos alcançar a salvação, pois ele é o único caminho a ser seguido, não há outro caminho. Lá em 1 Timóteo 2,5 vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, o homem. Então, é entender que há relação entre Deus e o homem, entre essa relação existe Jesus Cristo. Então, não há outros caminhos. Não é a retidão moral, não é as boas obras, não é o dinheiro, nada disso vai levar o homem à salvação. O único caminho que nos leva à salvação é o reconhecimento, é seguir a Jesus Cristo. Então, é reconhecermos enquanto pecador, é reconhecermos Jesus Cristo, né, como o único caminho, como a verdade e a vida. E, lógico, né, afirmar que tão somente pela graça de Deus, por meio da fé, que podemos alcançar a salvação. Então, meus queridos irmãos, esses três passos eles são fundamentais, né, para a gente entender quais são os caminhos de fato para a salvação. Não existe outro caminho, né? Tem pessoas que estão fielmente na igreja, são altamente religiosas, tem pessoas que realizam as obras, são extremamente boas, né? O chamado bom samaritano. Mas se você, né, não reconhece a Jesus, não reconhece os seus pecados, não segue o caminho que é o caminho de Jesus Cristo, que é seus ensinamentos bíblicos, se você não o busca, isso não é um caminho para a salvação. Então é importante, meus queridos irmãos, entender que hoje há vários caminhos traçados pelos homens, mas são caminhos que parecem ser direitos, mas aos olhos, né, do nosso Pai são caminhos de perdição, são caminhos de morte. Então é importante a gente entender que seguir os ensinamentos bíblicos e deixar de escutar os homens ainda é a melhor opção, né? É entender que o que está em jogo nesse momento em relação à preciosidade da vida é a nossa alma. E acima de tudo, entender que seguir a Jesus Cristo, né, é o verdadeiro caminho para a salvação. Amém e até mais.